Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui, você que está em casa, nesta noite, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos separado um dia para nós falarmos um pouquinho sobre família. Nós de manhã falamos um pouco sobre família e nós lemos o Salmo 127 e agora nós estaremos lendo o Salmo 128, que é a continuação desse texto referente à família, porque a família é muito importante. Nós precisamos a cada dia estar buscando, aprendendo. Pela manhã nós falamos sobre casamento, trabalho, filhos e as lições que são necessárias para continuar a ter uma família abençoada. E agora à noite nós estaremos falando sobre o Salmo 128, que vai dizer assim, a palavra do Senhor nos Salmos 128, todo ele, é tão pequenininho. Como é feliz quem tem o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos de teus filhos, e haja paz em Israel. Amém? Pai, ministra, Senhor, em nossos corações. Fala, Senhor, da tua palavra, porque precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Família, quem não tem? Até aqueles que dizem que não tem uma família. Existe um conceito geral sobre família, e quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, essa edificação que nos é necessária a cada dia. Buscar ao Senhor em todo o tempo. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Às vezes temos algumas confusões relacionadas ao temer. Às vezes colocamos temer como medo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós temos a presença de Deus, Ele afasta todo medo. Temor se refere a respeito. Temor se refere a reconhecer uma autoridade. Quando aprendemos a reconhecer uma autoridade, andar nos caminhos de Deus, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. E essa felicidade que flui no nosso interior, que move todas as áreas da nossa vida, elas podem ser conquistadas, elas podem ser alcançadas. Só que só vamos poder alcançar aquele que anda nos caminhos do Senhor. Esse verso primeiro vai descrever plenamente sobre isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Precisamos trilhar, precisamos andar. Não podemos ficar parados, ou não se consegue andar em linha reta se eu ficar olhando para trás. Eu preciso ter um alvo. Mas para ter um alvo, eu tenho que estabelecer um padrão. Aonde eu quero chegar? Nessa manhã nós falamos muito sobre isso, sobre o que realmente queremos da nossa família. E dentro disso, o que queremos da nossa família, às vezes fazemos igual aquela pessoa que pede um Uber, entra dentro do carro e o motorista pergunta: para onde você quer ir? E então a pessoa responde: não sei.
E se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve. Porque se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho um alvo, um foco, um objetivo, eu vou poder conquistar. Mas quantas das vezes não olhamos para as circunstâncias e nós podemos olhar para Deus e saber como andar? Andar de uma forma correta, andar com a bênção de Deus, conquistar com integridade, não abrir mão de princípios, ser feliz. E dentro dessa felicidade, às vezes pensamos, e isso o Salmo 127 vai dizer claramente, que às vezes pensamos que trabalhar demais, viver em função do trabalho para dar algo melhor para a nossa família, é aquilo que poderíamos fazer melhor. Mas às vezes esquecemos dos princípios e esquecemos de como é necessário a nossa presença em casa para dar um exemplo, para ter um alvo para seguir. No Salmo 27 ele vai dizer claramente: se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar as sentinelas. E no Salmo 128 ele vai dizer: porque bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque compreendeu, entendeu que é do Senhor que vem todas as coisas. Mas quando aprendemos a andar na presença do Senhor, a vivenciar a promessa que Ele tem separado para as nossas vidas, nós podemos ir mais. Nós podemos ir mais além. Nós podemos avançar. E nós podemos avançar, e como diz no verso 2, do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. E quando todas as coisas estiverem bem, não esquecer quem deu. Porque é muito comum, e isso acontece sempre e várias vezes. Começa-se orando, buscando, clamando a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. E aí vai passando o tempo, e o Senhor vai abençoando, abençoando. Estava vindo para a casa de Deus todo dia. Tinha prazer em vir para a casa de Deus com sua família. Mas as bênçãos foram tantas que aos pouquinhos começou a diminuir a vinda à casa de Deus. E com o tempo, as coisas começaram a ocupar tantos lugares que Deus era o que sobrava. Mas o salmista, quando ele vai escrever nesse verso, ele vai dizer: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, porque tu andas no caminho do Senhor. Porque não vai esquecer quem te deu. Vai aprender a separar um tempo para estar na presença de Deus. Por maior que
que sejam as limitações, por maior que sejam as dificuldades, o Senhor é prioridade. O Senhor sendo prioridade, Ele é bem-aventurado. Ele aprendeu realmente o que é temer. E quando se aprende o que é temer, vai fazer da forma certa. Não vai esquecer de princípios. Vai estabelecer valores, e esses valores o acompanharão aonde estiver. Na sua família, e em tudo que fizer, terá a aprovação do Senhor. Mas o salmista também declara que a esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Segundo o conceito da palavra videira, lembra de uva. E uva lembra de alegria e satisfação. Às vezes, não é bom nem perguntar, porque as respostas não serão tão boas. Mas será que a sua esposa está feliz com as suas atitudes? Será que realmente ela está feliz? Ela está alegre, satisfeita? E você tem prazer nisso? Porque no interior da casa será como videira frutífera. Provérbios 31:10 vai dizer que existe a mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa, ela faz de tudo pela sua casa. Mas o texto e o contexto é porque o seu esposo a honra e dá qualidade para ela. Às vezes nós encontramos, e durante muito tempo, e é o que nós temos visto, principalmente em consultórios, esposas se esforçando o máximo, se negando, se subjugando, para tentar ajudar o esposo que está fora do padrão de Deus. E ela começa até a pirar. Às vezes, chamada até de louca. Quando levanta questões, quando levanta o que chamamos de DR, discutir a relação. Porque não querem falar. Perderam a comunicação. E dentro dessa perca da comunicação, se perdeu o equilíbrio. Alguns têm uma comunicação falsa. Às vezes fala e sabe que aquilo não é verdade. Outros têm uma comunicação individualizada, quando somente um tem o direito de falar. Mas numa comunicação os dois precisam interagir, discutir ideias, discutir conceitos, mas porque os dois entenderam que algo precisam chegar. Dentro de uma família, sim, o homem é o cabeça,
Mas a mulher que é sábia, virtuosa, ela pode se tornar o pescoço e direcionar o seu esposo para dar o melhor para a sua casa. Mas às vezes os dois não se entendem, fazem parte do mesmo corpo, porque esse é o conceito de quando se casa, os dois serão uma só carne, não serão mais separados. E se eles estão juntos, unidos, a sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Se fôssemos traduzir esse texto, ficaria mais ou menos assim: a tua esposa dentro de casa não será irritante, não falará demais, não ficará sempre reclamando. Mas isso é consequência do verso anterior, porque ele tem o Senhor. Se o homem teme ao Senhor e anda no seu caminho, ele se torna responsável pela sua casa. E se nós formos ver um conceito, isso, Deus nos deu isso. Quando o homem não está desempenhando o seu papel real e verdadeiro, a casa se torna uma bagunça. Mas como assim? Os resultados também acontecem nos filhos, na esposa, porque ele não está à frente, ele não chama para si a responsabilidade de ter um lar na presença de Deus, de verificar se está bom ou ruim. A Bíblia vai falar que estava Adão e Eva no jardim do Éden. Em todo o capítulo 3 nós vamos ver sobre a queda do homem, mas o homem só aparece quando a mulher já tinha errado. Será o que ele estava fazendo? Ele estava ausente, porque o diálogo que acontece entre a serpente e a mulher não foi algo rapidinho. Oi, 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 tchau. Não. Eles tiveram tempo para conversar, tiveram tempo para trocar ideias. E aonde estava Adão? Será que ele estava igual os brasileiros, deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional? Porque se ele estivesse presente, certamente isso não teria acontecido. Mas aconteceu, e agora? Os problemas acontecem e agora precisamos resolvê-los. Porque o conceito do homem segundo o coração de Deus e que anda na vontade de Deus, que teme ao Senhor, ele chama para si a responsabilidade. O que eu vou fazer agora para mudar essa situação? Não podia ter chegado, mas já que está, eu preciso mudar, eu preciso acordar, eu preciso levantar e começar a ser responsável pela minha casa, pela minha família. E quando nós olhamos para esse verso, na continuidade, ele diz: os teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da sua mesa.
Oliveira, segundo o contexto bíblico, vem de longevidade, ou seja, muitos anos. Ter filhos que tem um objetivo lá na frente, que vão alcançar. No Salmo 127 vai dizer, no verso 3, do Senhor é a herança dos filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E no 128 ele começa a falar sobre isso, que os filhos vão ser gerados para durarem muito. Mas porque o homem teme ao Senhor, o que ele faz com que a sua casa seja realmente um lugar de bênção, de paz. A sua esposa é feliz e os seus filhos pensarão em avançar, em crescer. Por eles pensarem tanto em crescer, em avançar, a bênção de Deus flui sobre a sua vida. E quando nós olhamos para filhos à roda da sua mesa, como diz no verso 3, simboliza intimidade. Com a era digital, se perdeu muita intimidade. Hoje, virou intimidade. Só que aqui, você pode ser o que quiser e aonde quiser. Só que aqui você tem que mostrar quem você é. Se nós formos entender uma comunicação real, quando as pessoas estão passando os resultados do que elas são nas suas comunicações. Muitas pessoas são excelentes em falar, mas dentro de uma comunicação não passa de 10%. Palavra não quer dizer nada. 30% é o jeito que a pessoa fala. Ela pode ser o mais eloquente que for, não vai ser uma comunicação completa, porque não vai passar de 40% de palavra e o jeito que fala. Agora 60% é a nossa linguagem pessoal, que chamamos de linguagem não verbal. O jeito que nos portamos, o jeito que vestimos, como está o nosso cabelo, como está a nossa aparência. E a Bíblia vai dizer sobre isso, e ela vai falar sobre testemunho. Você pode até falar, mas se você não tiver atitudes que condizem com o que você fala, você não está fazendo transformação de vidas. Mas o homem que teme ao Senhor, ele está prestando atenção nisso. Ele está vendo que a sua casa precisa estar com cuidados aos pés do Senhor. Temos vivido uma geração muito fraca, uma geração que emocionalmente instável, que não está conseguindo entender nem se resolver.
Porque aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos terá a bênção de Deus. Uma geração que tem esquecido do que Deus fez e do que Deus faz, vivendo o imediato, deixando de olhar nos olhos para se conhecer, perdendo o hábito da mesa, de interagirem, trocando essa interatividade por televisão, por celular e por tantas distrações que estão afastando de alcançar o alvo. Mas aquele que tem no Senhor, que anda no seu caminho, direciona a sua casa, a estar no centro da vontade de Deus, a vivenciar o que Deus quer. Alguns conceitos que nós vamos ver, principalmente com o quesito homem, porque a responsabilidade é do homem. Se a sua família vai bem, parabéns, homem. Se ela vai mal, você é o culpado. Porque os homens precisam entender que a presença de Deus, ele precisa ser o sacerdócio da sua casa. A sua família vai seguir o seu exemplo. E se estivermos realmente aos pés do Senhor, faremos transformações. Como será abençoado então o homem que tem o Senhor? Porque ele busca o Senhor. Ele quer realmente que a sua família seja guardada, protegida, abençoada. Então ele promove meios necessários para que isso aconteça. Quando ele faz o melhor, o Salmo 1 vai dizer claramente sobre isso. Salmo capítulo 1, verso de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada a ribeiros de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Quem teme ao Senhor sabe o parâmetro, sabe como servir a Deus, sabe aonde quer chegar. Se sabe aonde quer chegar, ele também direciona a sua casa para saber chegar, para avançar, para vivenciar o melhor. E por vivenciar o melhor, a sua esposa segue o mesmo exemplo. Os dois andam lado a lado, fazendo com que o seu lar seja abençoado. E os seus filhos
através do exemplo, serão transformados e serão transformadores. E nessa transformação, uma família sólida e feliz, uma família que é transformadora. Nós podemos ver lá em Deuteronômio 28, do verso 3 até o 12. Deuteronômio 28. Uma família que tem a bênção do Senhor. Porque vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacaram. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os seus mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas suas crias, dos seus animais, e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestamento. Terá a bênção, porque aprendeu a temer ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que coloca a sua família. Será abençoado na cidade, no campo, na vida doméstica, no lar, em tudo. Terá a bênção e a vitória. E essa bênção, o Senhor abençoará desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e que vejam os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Será abençoado na sua vida em todas as áreas. E essa bênção realmente vivenciará um equilíbrio no lar. E para ter um equilíbrio no lar, se formos pegar a palavra lar, fizermos um acróstico L de liberdade. Mas essa liberdade gera muita responsabilidade. E essa responsabilidade é o que nós vamos encontrar lá em Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne,
Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Temos liberdade. Liberdade para falar, para expressar aquilo que sentimos. Temos visto muitos problemas no âmbito familiar, na comunicação familiar, que está ligado à falta de liberdade para expressar o que sente. De um tempo para cá, nunca se aumentou tanto os casos de pornografia, principalmente nos casados. Falta de liberdade para falar o que sente, das dificuldades que estão passando. E hoje não é somente uma dificuldade do homem, da mulher também, mas por falta de liberdade para os dois resolverem juntos a questão, para ter como falar e expressar: estou passando por isso, ore comigo. Porque se não tem liberdade, vai chegar uma hora que aquilo vai tomar todo o interior. E sem a liberdade para agir, para falar, o amor ficará de lado. Mas quando entendemos que há liberdade, da maneira adequada para falar, para resolver os problemas, podemos crescer com amor. Como Colossenses capítulo 3, verso 14. Colossenses 3, verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Temos liberdade, sim, mas precisamos ter esse elo perfeito, porque esse elo perfeito produz responsabilidades, produz mudança, equilíbrio. E quando produz essas responsabilidades, Romanos capítulo 13, verso 8, vai dizer claramente: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpre a lei. E dentro de um lar, tendo liberdade, amor e respeito, responsabilidade, se produz resultados. E esses resultados farão uma diferença. Farão uma diferença. Porque quando nós olhamos para dentro das famílias, e a Bíblia não esconde nada, até dos erros, ela fala. Vai mostrar lá em Lucas 15, falando sobre o filho pródigo. Aquele filho que decide, embora tendo tudo em casa, decide ir embora. Mas no discorrer do texto,
Chega uma hora que ele vê que sua condição não é aquilo. Ele achou que poderia fazer, mas ele lembra que na casa do seu pai é muito diferente, porque ele não se esquece do carinho, do abraço, da atenção, do cuidado, porque ele foi instruído nisso. Mas por um momento ele achou que poderia viver da forma dele, mas ele se arrepende e volta, e o pai o recebe e cuida dele. E nesse cuidado nós também vamos encontrar nesse mesmo texto um irmão que não saiu de casa, que fazia tudo certinho como o pai queria, mas que quando o irmão volta, ele olha e diz: esse teu filho, ele não considerava nem como irmão, esse teu filho gasta tudo e tudo, aceita ele de volta. E não quis participar da festa do retorno do irmão. Não existe família perfeita, mas existe família a qual o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos ensina através da sua vida como servir a Deus. Não existe família perfeita, mas existe família que querem se acertar, que querem viver o melhor de Deus, querem viver a bênção do Senhor, que querem realmente andar e alcançar aquilo que espera. Porque se nós formos ver, até na Bíblia, existem vários tipos de família. Nós vamos encontrar a família de Ananias e Safira, achando que estavam servindo a Deus, que estavam andando da forma certa, para tentar aparecer. Vai lá na hora da oferta e mostra muito dinheiro que tinham vendido, a sua propriedade, porque não era obrigado a fazer aquilo, mas eles tentaram mostrar uma coisa que eles não viviam. E quando Pedro o chama para falar com eles, realmente é esse o valor aqui? Sim, esse é o valor. Então tá, porque vocês confirmaram isso, então vocês vão morrer, porque vocês mentiram para o Espírito Santo. E morre o esposo e a esposa. Mas era uma família guiada por princípios errados de quem estava à frente. Porque não tinha valores reais no reino de Deus, porque não temiam o Senhor e não andavam nos seus caminhos. A Bíblia também vai falar em diversos assuntos, diversas famílias. Vai falar também da falta de liberdade de servir ao Senhor.
falta de amor, da falta de responsabilidade. Mas também vai falar as soluções. E a Bíblia vai expressar que existe uma solução. Existe uma solução para estarmos na presença de Deus, prestando atenção aonde estamos inseridos. Para alguns é necessário sair do meio da parentela. Para outros é necessário se afastar de amizades para servir ao Senhor da forma correta. Para outros é necessário mudar o jeito que pensa, das crenças limitantes que foram absorvidas durante toda a sua vida. Crenças que geram barreiras para crescer, para avançar. Vivem se sentindo pedintes. Para outros, a solução é espiritual. Aprender realmente que espaço Deus toma na vida. Porque quando Deus preenche todos os espaços, aquilo que não presta sai, aquilo que não presta vai embora. Para outros, é tomar a decisão certa. Porque dentro de uma decisão, nós podemos aprender de três formas. Nós podemos aprender com os erros dos outros. Podemos ou não podemos? Podemos olhar e ver aquela pessoa está errando, eu não quero passar por aquilo que ela está passando. Essa é a forma mais fácil de viver a vida, de acertar os seus erros. Eu passar por aquilo não. Aquela atitude que a pessoa está tendo, não quero ter aquilo não. E se acertar de tal forma e avançar. Mas também existe outra forma. É não olhar para esses erros e mudar a vida e aprender com os próprios erros, porque não vigiou, não olhou, não observou, achou que seria diferente consigo mesmo. Então vieram os problemas, vieram as dificuldades, vieram as coisas ruins, e aí passou e aprendeu. Mas existe uma terceira forma de aprender, de se tomar decisões. É mesmo passando por tudo isso, não mudar de vida. Nós temos a escolha. Nós podemos fazer diferente, mas para isso temos que definir o alvo, definir os nossos objetivos. Qual é o objetivo da sua vida? O que mais você quer? Que área você precisa estar prestando atenção para avançar? Para chegar aonde Deus tem separado para você? Porque bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele sabe aonde tem que andar.
Ele sabe o alvo. Seja no trabalho, seja em casa, com a esposa, com os filhos. Ele é abençoado porque tem atitudes de arrependimento. Reconhece os seus erros, reconhece a mudança, reconhece a transformação para se alcançar um objetivo. Se ele alcança esses objetivos, ele pode mudar a sua vida, a sua casa, e em tudo que ele faz será diferente. E por ser diferente, por andar realmente como Deus quer, vai avançar, vai conquistar. Em Efésios capítulo 5, no verso 22 em diante. Efésios 5, do 22 em diante. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em todas sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, também como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a vocês mesmos, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Uma família em equilíbrio, uma família completa. O homem sabe o seu lugar de proteger, guardar e suprir a sua casa. A mulher sabe o seu lugar de colocar todas as coisas em ordem, de manter os filhos andando, sendo direcionados à presença de Deus, e o seu esposo guiando, e os filhos honrando os pais e servindo ao Senhor, porque estão vendo o exemplo dos pais para viverem o que Deus tem separado. Família, embora seja difícil, embora seja às vezes até complicado,
Mas eu quero encerrar falando sobre uma família. Embora aquela família tivesse muitos problemas, tivesse muitas dificuldades, mas o pai recebeu uma missão de fazer uma arca. Então ele passa aproximadamente 100 anos construindo aquela arca. E ele faz toda a especificação de Deus e sua família servindo, fazendo todas as coisas. Com muita dificuldade eles conseguem completar. Quando chega o dia, eles entram na arca e todos que Deus queria que estivessem ali. A porta se fecha, e ninguém poderia mais abrir, porque foi Deus que fechou. Começou o dilúvio, e todos que estavam fora da arca morreram. Embora ali fosse difícil, que eles estavam passando as dificuldades, mas eles estavam guardados por Deus. E essa história, vocês sabem quem é? É a Arca de Noé. Não sobrou ninguém que estava do lado de fora. Somente a família de Noé sobrou. Embora às vezes tenhamos problemas, mas aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que quer servir ao Senhor, direcionar a sua família a andar nos caminhos do Senhor, ele vai estar guardado, protegido por Deus. E aqueles que estavam lá fora não se salvaram. E eu te pergunto: a sua família está dentro ou fora da arca? Eles estão contigo ou não estão contigo? Você sabe o objetivo que você quer para a sua casa, para a sua família? Porque Noé recebeu a missão de proteger e guardar a sua família. Assim como cada um de nós recebe uma missão de guardar e proteger a nossa família. E como está a nossa família? Ela está protegida e guardada? Ela está realmente aos pés do Senhor? Então você tem agora esse momento para falar com Deus. Você vai poder curvar a sua cabeça e falar com o Senhor. Mas falar o quê? Abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos e que a minha família também ande nos teus caminhos. Às vezes é difícil carregar o peso da família nas costas. Haver tantos problemas e tantas dificuldades e não saber como resolver. Mas nesse momento tem um que pode resolver as suas causas, tem um que pode resolver as suas necessidades, e esse se chama Jesus. Peça agora ao Espírito Santo para tocar no seu interior, para mudar aquilo que precisa dentro da sua casa, para encaixar todas as coisas no lugar. Esse é o teu momento. Esse é o teu momento para abrir o teu coração para Deus e saber que dele vem a sua vitória.